Muito bom dia a todos vocês que vão chegando por aqui. Presbítero Wagner, nossa querida irmã Odete Baldê. Good morning, buenos dias. Claudinha já está por aqui também. Deus abençoe. É muito bom, minha gente, tê-los todos aqui conosco nesta manhã. Agora são exatamente 7h15. Eu estou compartilhando nessa semana, a partir de ontem, ou desde ontem, no texto de Filipenses, não é? Nós fizemos aí no mês de fevereiro pelo menos 20 encontros ou 20 devocionais da manhã lá no texto de Provérbios. Foram semanas muito abençoadas, dias muito preciosos, e agora compartilhando a partir do texto de Filipenses. Ontem eu estava compartilhando aqui com os irmãos texto de Filipenses, capítulo de número 1, o compartilhamento do devocional de ontem está disponível tanto aqui no Facebook, tanto quanto no YouTube. Então, se você deseja acessar conteúdo aí, ou conteúdos, melhor dizendo, que vão abençoar a sua vida, acesse tanto a nossa página no YouTube, subscreva-se lá ou inscreva-se lá, e também aqui na nossa fanpage você vai estar atento a todos os conteúdos produzidos pelo nosso ministério. Deus abençoe cada um de vocês de uma forma especial. Quero louvar a Deus pela vida do meu sogro, já está por aqui também, Diácono Moacir. Então ontem, a gente compartilhava sobre as oportunidades que se estabelecem nas crises e nas dificuldades. Se você não teve a oportunidade de ver o conteúdo de ontem, já está disponível aí nas nossas redes sociais. Hoje, contudo, eu quero convidá-lo para juntos voltarmos o nosso olhar, voltarmos a nossa atenção ao texto de Filipenses. Nós vamos ler pelo menos 4 versos aqui. Filipenses capítulo 2. Eu vou dando bom dia para a irmã Rose, também acompanhando a partir do Brasil. Bom dia, favor do Senhor lhe alcance aí no Brasil. Filipenses capítulo 2, Fátima também muito bom dia. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler os versos 3, 4, 5 e 14, tá bem? São esses 4 versos aí do texto de Filipenses que nós vamos ler juntos aqui nesta manhã. Filipenses capítulo 2, os versos 3, 4, 5 e 14. E aí eu vou pedir, como eu tenho pedido todas as manhãs, insistentemente, tome nota desse verso, de modo que a posterior você possa refletir no mesmo aí, com mais cuidado, com mais calma, e eu não tenho dúvida, a palavra de Deus vai estar ministrando de forma preciosa no seu coração. Então vamos lá, eu estou usando aqui Almeida século 21, talvez palavra ou outra destoe do texto que você tem em casa, mas não tenha dúvida que o sentido absoluto do texto é o mesmo. Vamos lá. Nada façais por rivalidade, nem por orgulho. As traduções mais tradicionais diriam, nem por vanglória. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora o verso 14. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, ou sem murmurações e contendas. Agora leio mais uma vez, tanto os versos 3, 4, 5 e 14, para que fique aí na sua mente e no seu coração. Nada façais por rivalidade nem por orgulho, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. O verso de número 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Verso de número 14, fazei todas as coisas sem queixas e nem discórdias. Amém. Minha gente, capítulo 2, aqui do texto de Filipenses, nos oferece lições preciosas, pontuais, que, se praticadas, vão nos permitir viver uma vida conforme a vontade e propósito de Deus para nós. Vamos iniciar tendo em vista o verso de número 3. Veja que, em síntese, o que o apóstolo está compartilhando com esta preciosa igreja de Filipos, ou com os crentes de Filipos, os filipenses, é que eles precisariam estar atentos enquanto a motivação que possuíam ao realizar alguma coisa. Minha gente, sempre que nós fazemos alguma coisa, vamos considerar aqui algo que nós produzimos ou fazemos no reino de Deus. Mais do que o resultado que nós apresentamos, Deus está observando a motivação pela qual nós estamos realizando. Qual é a motivação?
O que move o meu coração a realizar ou ao realizar aquilo que estou realizando? Então, eu posso fazer uma boa ação, tá bem? Mas com motivação equivocada. Eu posso fazer uma boa ação tendo como premissa o desejo, uma autopromoção pessoal, o desejo de mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa boa, virtuosa, ou mesmo em alguns casos até desejos escusos, pessoas que fazem, entre aspas, o bem, mas na verdade visando interesses escusos, ou seja, interesses que não são coerentes ou não coagunam com a vontade de Deus. Então é preciso considerar que Deus sempre estará observando a nossa intenção, a nossa motivação, o que eu realmente, ou o que realmente me move quando realizo alguma coisa. E aí o texto está dizendo aqui, não façam nada por rivalidade, por orgulho, porque quando eu realizo alguma coisa por ostentação pessoal, aquilo que eu realizei na perspectiva de Deus torna-se inválido, é invalidade de imediato. É por isso que eu digo que muitas coisas que são oferecidas para Deus impressionam pessoas, mas eventualmente não satisfazem o eterno. Eu me recordo de uma frase dita por um amigo pastor no Oriente Médio, ou missionário no Oriente Médio por muitos anos, ele dizia assim: aquilo que impressiona os homens não impressiona Deus. Tem coisas que para os homens parece uau, que coisa extraordinária. E Deus da eternidade olha e reprova. E tem coisas que são tão simples e que às vezes as pessoas desprezam e que Deus olha da eternidade e acolhe. Então verifique sempre com qual motivação você está fazendo. O que move o seu coração para realizar alguma coisa no reino de Deus? O que move o seu coração quando você se disponibiliza a servir uma pessoa, em ajudar alguém? Não faça nada, nem por rivalidade, nem por contenda, nem por orgulho, nem pelo afã equivocado e tolo de ostentar aquilo que de fato você não é ou que você não deseja fazer. Aí na continuidade do texto ele vai dizer assim: pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Eu acho isso aqui incrível. Nós concluímos a aula do nosso curso bíblico ontem, foi uma aula muito preciosa, compartilhada por minha mãe, irmã Enóia, mas nós concluíamos e ao concluir eu estava dizendo para os irmãos o seguinte: minha gente, a beleza do corpo está na diferença dos seus membros. Ninguém por si só pode dizer sou autossuficiente e não preciso do outro, porque por melhores ou mais brilhantes que sejam os seus eventuais predicados pessoais, nós todos dependemos um dos outros. Não tem ninguém que é por si só completo o suficiente para dizer assim, não preciso de ninguém. E é interessante essa visão de São Paulo quando ele compara a igreja com o corpo, porque corpo é isso, é a junção de muitos membros, não é? É a interdependência entre os membros. Então, a mão não pode, no alto da sua função, dizer assim, não preciso dos pés, porque a mão necessariamente precisa dos pés e vice-versa. Então há uma interdependência do corpo e eu acho isso maravilhoso. Então todos nós precisamos considerar o outro acima de nós, todos nós precisamos considerar o outro como alguém importante e valioso, porque todos nós temos uma função relevante. O que nos faz ser corpo não é a grandeza, se é que há, dos meus predicados ou das minhas capacidades. O que nos faz ser corpo é a nossa unidade, é a nossa interdependência, é a nossa necessidade um dos outros. E aí, pensando nisso, eu quero compartilhar aqui com vocês uma leitura, 1 Coríntios, lá pelo capítulo 12 de 1 Coríntios, olha só, entre os versos 14 e 22. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 14 a 22. Eu vou ler aqui bem rapidamente. Olha que texto precioso nas Escrituras. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Um membro apenas não consiste em corpo. Para que haja corpo, é necessário a interligação, a interconexão de vários membros. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Verso 17, estou lendo 1 Coríntios capítulo 12, agora verso 17. Se o corpo todo fosse olho,
onde estaria a capacidade de ouvir? Olha que coisa maravilhosa. Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar à mão: não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés: não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais essenciais ou indispensáveis. Esse texto é uma aula para nós. Quando a gente começa, entre aspas, se achar, né? Acharmos que somos alguma coisa, a gente precisa voltar a olhar aqui para o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 14 a 22. O pastor Mark Anderson, um amigo querido, ele diz o seguinte: lembra aquela expressão que alguém usa assim? Fulano de tal pensa que é a última bolacha do pacote. Lembra uma expressão coloquial que a gente usa vez ou outra? Aí diz assim: eu achava, eu acreditava que eu era a última bolacha do pacote, mas eu percebi que a última bolacha do pacote sempre está quebrada, sempre tem algum dano. Então, essa ideia de acharmos que somos alguma coisa, ela de certa forma é reflexo que existem ou existe algum problema em nós que precisa ser tratado. A gente nem sempre, ou na maioria das vezes, não é tudo isso que a gente acha. Eu preciso, lembra da canção antiga da igreja? Eu preciso de ti, nós precisamos um dos outros. Essa é a visão que nós devemos ter e que nós percebemos aqui no verso inicial que lemos, verso número 3 do capítulo de número 2. Agora veja o que diz o verso de número 4. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Isso aqui é um confronto direto à cultura do egoísmo ou do egocentrismo, dessa questão de o que importa são os meus problemas, o que importa são as minhas necessidades. Minha gente, deixa eu falar aqui algo direto para vocês aqui. Eu ia dizer direto e reto aqui para vocês. Veja bem, é impossível, essa é a expressão, tá bem? É impossível a prática genuína da vida cristã sem a capacidade de olhar para o lado e pensar no outro, ajudar o outro. Não existe como desenvolver uma vida cristã legítima, saudável, verdadeira, se eu não demonstrar ou se eu não me colocar no lugar do outro. Essa ideia de que eu vivo a minha vida, não me interessa o que acontece com os outros, é uma ideia totalmente anticristã, porque a ideia cristã é: preciso pensar no outro. Eu preciso, diz o Evangelho, orar mesmo por aqueles que são meus inimigos, servir os que me perseguem. Você já imaginou isso? O texto está falando de alguém que eventualmente tem uma diferença com você. O texto está falando que, se necessário for, você precisa servir, abençoar quem te persegue. Sabe quem é que nos persegue? Quem nos quer mal, quem eventualmente quer literalmente nos ver prejudicados. E aí, se esse indivíduo precisar de alguma coisa, eu preciso servi-lo. Quanto mais aos demais. Então, é preciso compreender que vida cristã demanda, exige da gente olhar para o lado, pensar no outro, servir o outro. Minha gente, que nós não sejamos engolidos pela cultura do egoísmo, mas que nós possamos cuidarmos uns dos outros. E olha só, essa prática de ater-me ao outro, de cuidar do outro, de compartilhar com as cargas do outro, ela é o estabelecimento daquilo que é essencial na fé cristã, do amor. Só para ouvir, para ajudar e para socorrer o outro quem ama. Então, que haja em nós um sentimento, eu diria assim, um espírito do indivíduo que Jesus ilustra, do samaritano, não é? Que ele para, embora a divergência cultural entre samaritano e judeus, ele para servir o moço que havia sido assaltado e havia perdido os seus haveres e havia sido agredido, não é isso que diz a parábola do bom samaritano? Ele serve ele, leva ele para uma estalagem, para uma pousada, paga as suas despesas, enfim, que nós possamos ter esse sentimento. Às vezes tem alguém morrendo do lado da gente e nós ignoramos. Minha gente, guarde-nos o Senhor. A gente faz de conta que não vê, a gente faz de conta que não está acontecendo nada, a gente arruma justificativas e, me permita, desculpas furadas para não servir a outrem. Que o Senhor nos mova de um sentimento em que o egoísmo não faz
faça parte da nossa vida, mas que a gente possa sim ajudar os outros, servir os outros, independente daquilo que sejam ou que façam, em sempre que necessário for, nós possamos servir uns aos outros. É como eu estava dizendo, veja, a Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Essa é a postura e a proposta daqueles que servem ao Senhor. Então, que nós possamos ter essa capacidade. Veja o que diz o texto de 1 Coríntios, quero crer, capítulo 12 e o verso de número 26. Desse modo, 1 Coríntios 12, 26. Desse modo, quando um membro sofre, olha só, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Essa aqui é a continuação do texto anterior que lemos, de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 14. Aqui, verso 26. Olha só, vou ler mais uma vez. Desse modo, quando o membro sofre, todos os demais sofrem com ele, e quando o membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. No sentido de que, se alguém está em necessidade e fazemos nós outros parte do mesmo corpo, eu devo servi-lo, ajudá-lo, auxiliá-lo, porque se há sofrimento em um membro, todo o corpo deve senti-lo. Se eu eventualmente ignoro, essa minha postura de ignorar me coloca, de certa forma, como não integrante desse corpo. Em absoluto, nós somos todos integrantes do corpo, do qual Cristo Jesus é o cabeça. É isso aí, que o Senhor nos ajude e nos dê graça. Agora veja o que diz o verso de número 5. Tenhamos ou tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a partir do verso 6 ele vai tecendo. Qual que é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Que sendo igual a Deus, olha o que o texto diz, sendo igual a Deus, não teve como usurpação manter-se numa postura em que, veja só, deixa eu só ler aqui, ó, Filipenses capítulo 2 e o verso de número 6, verso 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Verso 8, assim na forma de homem humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sabe o que o texto está deixando claro aqui? É que nós, enquanto seguidores de Cristo, é que nós, enquanto cristãos, devemos adotar para nós uma postura de humildade. Cristo, sendo como Deus, o texto diz claramente, ele esvazia-se de si mesmo, ele assume a forma humana para nos libertar, para nos salvar. E às vezes a gente tem tanta dificuldade, a gente tem tanta resistência em servir o outro. De certa forma, a palavra humilhar-se significa rebaixar-se. A gente não quer abaixar-se no sentido de compreender as agruras e as dores do outro. Isso é um problema muito grande, que nós possamos ter um coração envolto em humildade. É essa a ideia que o texto está transmitindo, que nós possamos, se Cristo está em mim, não é verdade? Eu preciso manifestar aquilo que ele manifestou de humildade. Quantas pessoas arrogantes, jactanciosas, soberbas, não é? Que acham que é alguma coisa, mas que agem em nós humildade, de reconhecermos que tudo que fazemos, o fazemos por meio da bondade e da graça de Deus. Eu já disse e repito, uma unha encravada e a gente fica de cama uma semana, 15 dias, e dependendo do estágio que se desenvolver, os problemas podem ser mais sérios, e tem alguém achando que é alguma coisa, que tudo que nós façamos para a glória de Deus, que nós reconheçamos, minha gente, Deus em tudo que realizarmos. Fato é que conquista que temos, elas demandam esforço pessoal, elas demandam dedicação pessoal. Contudo, é de se compreender que, independente da nossa dedicação, não fosse a boa mão de Deus sobre nós, não fosse o bom Deus nos guardando de coisas que a gente nem imagina, nós não concluiríamos nenhum objetivo. Olha, eu vou falar com vocês distante de qualquer demagogia ou floreio retórico. Eu reconheço que tudo aquilo que tenho, vivo e recebo, vem da parte de Deus. Que esse sentimento, que esse reconhecimento possa nutrir o coração de cada um de nós, que nós possamos ser conduzidos pela humildade, que nós não venhamos ser arrogantes, soberbos, que nós não venhamos desprezar os outros, ou achar, ou pela nossa
equivocada impressão de que somos alguma coisa, a gente desprezar ensinos ou aquilo que outros venham nos direcionar. Pelo contrário, haja em nós humildade. Agora, no verso 14, ele vai dizer o seguinte, verso de número 14. Façam todas as coisas sem queixas e nem discórdias. Minha gente, que tudo que a gente venha fazer na nossa caminhada, que tudo que a gente venha fazer enquanto cristãos, a gente possa fazer distanciados da murmuração. Olha, não adianta fazer reclamando. Tem gente que faz, mas tudo que faz murmurando, faz reclamando, faz com mau gosto, faz com má vontade. Que tudo aquilo que você for fazer na sua casa, na sua vida profissional, na sua igreja, no seu ambiente congregacional, faça com amor, faça com alegria, faça com desvelo, faça com dedicação. Não faz brigando. Tem gente que faz tudo brigando, criando contenda. Tem gente que quando chega em determinados ambientes o lugar fica pesado. Guarde-nos o Senhor, que nos ambientes que você esteja inserido haja paz, haja graça, porque, minha gente, nós somos aqueles que servem e seguem Cristo Jesus, o príncipe da paz. Não se permita ser uma pessoa contenciosa. Não se permita ser uma pessoa encrenqueira, briguenta, que faz tudo reclamando, murmurando. É melhor que não o faça do que o fazer murmurando. Isso em todas as áreas da nossa vida. Então, se decidiu fazer alguma coisa, se propôs fazer alguma coisa, faça bem. Faça para a glória de Deus. Você está num trabalho que não é dos melhores? Você está num trabalho que talvez o patrão não é tão justo? Que os seus companheiros não são talvez os mais amigáveis ou agradáveis? Mas enquanto você permanecer nesse lugar, seja bênção nesse lugar. Faça diferença nesse lugar. Não se permita ser uma pessoa intragável, uma pessoa que não dá para ficar perto, uma pessoa que faz o ambiente ficar pior do que ele já está. Pelo contrário, seja você um canal de bênção nesse lugar e que as pessoas que estão nesse lugar, que eventualmente são intragáveis, que são problemáticas, possam se inspirar através da sua vida a serem pessoas diferentes, possam olhar para você e perceber, ele ou ela tem algo diferente, ele se comporta diferente. Olha só, o ambiente que a gente está aqui inserido não é dos melhores, mas olha como ele se comporta. Ele está o tempo todo, me parece que numa postura de gratidão, que nós, através do nosso comportamento, possamos atrair outras pessoas para Cristo. Minha gente, a gente precisa fazer diferença na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, aonde a gente estiver, seja bênção. Já chega no seu trabalho abençoando, orando pelo seu patrão, orando pelos seus companheiros de trabalho. Vá para a sua escola, vocês que ainda estudam, abençoe o seu ambiente escolar. Minha gente, o Senhor nos levantou para abençoarmos os lugares que nós estamos inseridos, em o nome de Jesus Cristo. Que a graça de Cristo esteja sobre o coração de cada um de vocês. Eu quero orar com vocês nessa manhã, desejando que o favor de Deus te alcance, que essa terça-feira seja maravilhosa, que o Senhor nos dê graça para cuidarmos uns dos outros, para lembrar que a gente é corpo, que ninguém é melhor do que ninguém. Eu preciso de vocês, nós precisamos um dos outros mutuamente. Não dá para fazer, não dá para desenvolver a caminhada sozinha. O propósito não é esse, a gente precisa caminhar juntos, lado a lado. Sabe por quê? Porque se um cair, o outro levanta. Se um estiver em sofrimento, o outro intercede. Se um celebra, o outro não vai ficar do outro lado com inveja, emburrado. Pelo contrário, vamos celebrar. Se um é honrado, é como se a honra fosse para mim. Se um irmão adquire uma casa, adquire um bem, em vez de eu ficar assim, ele comprou, eu não comprei, eu vou celebrar com ele, eu vou me alegrar com ele, porque afinal meu irmão está sendo abençoado, e se ele está sendo abençoado, eu estou sendo também, porque nós somos membros de um só corpo, minha gente. Nós somos família de Deus, tá? Somos povo do Senhor, escolhido para um propósito excelente, especial, que através da nossa unidade, que através da nossa postura de comunidade, nós possamos atrair as pessoas que estão aí fora, perdidas, sem direção, precisando de algo da parte de Deus, sabe? Lembra, e eu por fim concluo, Jesus dizendo assim para os seus discípulos, e saberão que vocês são os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Que define o nosso discipulado, que define que nós seguimos a Cristo, não é a gente carregar uma Bíblia, não é a gente simplesmente postar um versículo das Escrituras da nossa timeline numa das nossas redes sociais. O que define que nós somos discípulos, de acordo com as Escrituras, uma das definições é a nossa capacidade de amarmos uns aos outros. Mesmo que a gente considere que a gente tenha diferença,
que a gente tenha culturas distintas em todos os aspectos. Mesmo que às vezes as minhas palavras não te agradem e vice-versa, eu preciso compreender, eu preciso entender a necessidade, amarmos-nos uns aos outros. Essa é a máxima da vida cristã, amar uns aos outros. Vamos orar? Jesus, muito obrigado pelos teus filhos que me acompanham nessa oportunidade, me acompanham nesta manhã, nós juntos aprendendo a sua palavra, que ela possa estar guardada nos nossos corações. Direciona-nos, ó Deus, para vivermos uma vida cristã de prática, de verdade, de modo que através disso nós possamos influenciar outras pessoas a te servir. Dê-nos um coração como o teu, ó Pai, um coração disposto a obedecer, um coração envolto em humildade, que nós possamos realizar tudo, não movidos por um sentimento de ostentação pessoal, de acharmos, não, pelo contrário, Pai, que façamos tudo em amor e em humildade, que nós possamos nos ater aos outros, que nós não sejamos egoístas ou egocêntricos, mas que a gente possa pensar um no outro. Ó Deus, ajuda-nos a não sermos contenciosos, encrenqueiros, desagradáveis. Pelo contrário, o Teu Espírito trabalhando em nós, faça com que nós sejamos pessoas agradáveis, abençoadoras em todos os ambientes que nós estivermos inseridos. Essa é a nossa oração e o nosso pedido nesta manhã de terça-feira. Agora são exatamente 7h41. É 2 de março, minha gente. Deus abençoe vocês. Olha, terça-feira abençoada para cada um. Eu vou me despedindo aqui de vocês em nome de Jesus, pedindo que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que se você tiver alguma coisa para ser resolvida hoje, que seja bem sucedido, tá bem? Eu deixo meu abraço então para a irmã Milene, para a irmã Odete Baldê, deixa eu ver quem mais está aqui com a gente para me despedir aqui de vocês. Deixa eu tentar ver a turma que está aqui. Olha aí, ó, o José Pataco, Deus abençoe, muito bom dia. Irmã Ivone Coutinho, minha esposa Patricinha, Diácono Moacir, meu sogro, minha sogra, turma toda que está aqui com a gente nesta manhã. Deixa eu ver quem mais. Madalena, Deus te abençoe, Madalena. Elder Paulo, meu compadre. God bless you. Viu? Deus te abençoe, Neima, as crianças. Vocês são bênção. Olha, gente, Deus conceda a todos um dia precioso. Hoje a gente tem PG, tá bom? Nós temos PGs aqui terça e quinta-feira, pequenos grupos. Nós estamos através da plataforma do Zoom. Está sendo uma bênção, tá bem, minha gente? Não deixe de participar dos nossos PGs hoje. Se você não faz parte de um PG, você precisa fazer parte para ontem, você precisa começar a fazer parte de um dos nossos pequenos grupos. Pastor, como é que funciona? Eu estou aqui acompanhando o devocional e eu quero participar e não sei como fazer. Manda uma mensagem para a gente que nós vamos disponibilizar o link de um dos nossos pequenos grupos e vai ser um prazer receber. Não deixe de participar. Vamos crescer juntos, tá? No conhecimento e compreensão da boa palavra de Deus. Quarta-feira a gente tem devocional, enfim, sábado uma celebração muito preciosa e aí eu estou convidando todos vocês para participarem. Nós já estamos tendo celebração presencial, envia logo o seu nome. Semana passada quase que 10 pessoas precisaram ficar de stand-by para essa semana, então já envia o seu nome para que você possa participar conosco do presencial, tá bem, minha gente? Fique atento aí às nossas redes sociais, Deus abençoe a todos, Deus lhe bendiga, Deus bendiga, Tânia, bueno ter cá com nós outros. Deus abençoe. Nós estamos avançando, minha gente. Deus tem feito coisas preciosas. Se você está no propósito de orar por alguém por 90 dias para que essa pessoa alcance ou receba Jesus Cristo, não deixe de fazer. Ore, interceda. Deus fará grandes obras nas vidas daqueles que vocês estão apresentando diante dele. Manda um monte de coraçãozinho. Eu vou deixando meu abraço virtual. Até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Agora são exatamente 7h44, 2 de março de 2021. Deus abençoe. Amanhã estamos aqui novamente, minha gente, 7 da manhã, compartilhando uma boa palavra com cada um de vocês. Muito bom dia, Maria. Deus abençoe cada um. Um abraço e até breve, em nome de Jesus.